Em uma noite sombria, na pulsante cidade de Roma, no século XVII, um drama silencioso e trágico se desenrolava. No interior de um quarto escurecido pelas cortinas, Francesco, um nobre abastado e patriarca de 4 filhos, dava seu último suspiro. Após semanas de sofrimento com mal-estar, vômitos e diarreia incessante, sua morte não provocou lágrimas, mas sim um suspiro de alívio entre sua esposa e filhos, que finalmente estavam libertos do jugo de sua tirania e violência. Naquela época, mortes como a de Francesco não eram raras, mas o que parecia raro era a quantidade de mortes misteriosas que começaram a assolar a cidade, especialmente entre homens casados. As mortes foram, a princípio, atribuídas a um surto de febre tifoide, uma doença comum e devastadora naqueles tempos. No entanto, algo parecia fora do lugar. Por que essa enfermidade parecia escolher suas vítimas preferencialmente entre os maridos? Foi essa dúvida que acabou revelando um segredo obscuro que viria a perturbar a Itália dos anos de 1600 e se tornar uma lenda que persiste até os dias de hoje. Ficaram curiosos? Então vem comigo desvendar os mistérios por trás desses eventos que culminaram em um dos esquemas mais conhecidos e astutos da história daquele período. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, um podcast com histórias policiais de ficção adaptadas e narradas no estilo de True Crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Se você já acompanha o Enredei, sabe que os episódios apresentam histórias policiais de autores famosos. Além disso, também abordo alguns crimes reais que inspiraram livros, filmes ou séries. Ou ainda aqueles crimes que parecem ter sido planejados e executados com base em histórias policiais que o criminoso conhecia. Preparem-se para uma jornada no tempo, rumo à Itália do século XVII, onde veneno e poder se cruzam em uma narrativa de sobrevivência e subversão. Ao longo dos anos, a história da Acqua Tofana inspirou inúmeros livros, peças e filmes. E até mesmo parece ter dado a ideia para um crime recente no Rio Grande do Sul, que vem intrigando os brasileiros: o caso do bolo envenenado de Torres. Em uma matéria recente publicada pela CNN Brasil, o método de envenenamento por arsênio remeteu ao Acqua Tofana e foi o codinome usado pela polícia para se referir ao caso. Vou deixar o link da matéria na descrição do episódio e também no site enredeipodcast.com.br. E agora, antes de começarmos, alguns avisos importantes. Este episódio do podcast foi elaborado com base em pesquisas realizadas na internet e em livros relacionados ao tema. Algumas fontes trazem pequenas variações na história, o que pode trazer algumas diferenças no conteúdo final. Aviso: os crimes descritos neste episódio são reais e podem não ser recomendados para pessoas sensíveis. Recados feitos, bora pra história. Giulia Tofana era uma jovem nobre italiana nascida em 1630, provavelmente em Palermo, na Sicília. Não existem muitas informações comprovadas sobre ela, mas em diferentes fontes encontrei que era uma jovem muito bonita, que tinha muita proximidade com boticários, os antigos farmacêuticos, e que no século XVII criou uma forma de distribuir um veneno poderoso e discreto que a tornaria uma lenda por séculos e séculos, chegando sua história até os dias de hoje. Entretanto, não se sabe ao certo se a substância mortal foi criada a partir de sua interação com os especialistas. Para diversos historiadores, foi a mãe de Giulia quem fez o veneno Acqua Tofana e o encaminhou para a filha. A mãe de Giulia foi condenada à morte acusada de matar o marido, o que fez com que a moça se mudasse para Roma para fugir da vergonha imposta à sua família. Naquela época, muitas mulheres viviam em casamentos infelizes, muitas vezes abusivos e sem saída.
Foi aí que o veneno de Júlia, chamado de aqua tofana, encontrou um terreno fértil para crescer e se espalhar, principalmente na corte italiana de Roma. Uma das mortes atribuídas ao aqua tofana aconteceu de forma bem parecida com a narrada no começo do episódio, e envolveu Maria Aldobrandini, parte de um dos clãs mais poderosos e influentes da nobreza de Roma. Em uma noite sombria, na pulsante cidade de Roma, no século XVII, um drama silencioso e trágico se desenrolava. No interior de um quarto escurecido pelas cortinas, Francesco, um nobre abastado e patriarca de 4 filhos, dava seu último suspiro. Após semanas de sofrimento, com mal-estar, vômitos e diarreia incessante, sua morte não provocou lágrimas, mas sim um suspiro de alívio entre sua esposa e filhos, finalmente libertos do jugo de sua tirania e violência. A história de Maria começou bem antes. Ela se casou aos 13 anos com o duque Francesco Cesi, descendente de uma família muito distinta. O pai de Francesco era um proeminente cientista, íntimo de Galileu, e ele próprio era sobrinho do futuro Papa Inocêncio XI. O marido era pelo menos 30 anos mais velho do que ela. O duque de Cesi morreu repentinamente 9 anos depois do casamento, em 1657, e se tornou o mais rico e poderoso dos envolvidos no escândalo de envenenamento por aqua tofana. Segundo o relato de Alessandro Ademolo, e publicou os resultados de suas investigações baseadas em antigos registros judiciais do Arquivo do Estado de Roma, Giovanna de Grandes, que trabalhava para a Tofana, confessou que Maria havia se apaixonado perdidamente por outro conde, Francesco Maria Santinelli, e isso a levou a querer se livrar do marido o mais rápido possível. Foi então que ela recorreu ao pároco que fornecia arsênico às mulheres do grupo de Tofana, o padre Girolamo de Sant'Agnese, em Agone, uma igreja no centro de Roma. O padre conseguiu para ela água tofana e, algum tempo depois, o conde de Cesi jazia em seu caixão. A condessa, no entanto, não conseguiu o que seu coração desejava. Sua própria família a trancou para evitar um segundo casamento escandaloso com seu amante. E anos depois, quando veio a público a verdade sobre os envenenamentos, tornou-se suspeita da morte do marido. Mas, para evitar o escândalo, ela nunca foi acusada. O caso de Maria mostra que nem sempre a aqua tofana era usada por mulheres em casamentos opressivos. Maria queria se livrar do marido para poder casar com um amante. Retomando o fio da meada, a engenhosidade de Júlia em criar uma rede de distribuição, contando com o apoio de boticários e até mesmo de membros da igreja, fez com que mais de 600 mortes tenham sido atribuídas às ações do veneno. Além, claro, da eficiência do veneno, que não se sabe ao certo, mas devia conter arsênico, chumbo e beladona. O aqua tofana agia de forma muito discreta. Era insípido, inodoro e incolor, o que facilitava muito sua administração em suas vítimas, sem levantar suspeitas. Júlia se dedicava à produção de cosméticos artesanais, e segundo relatos, entre eles estava o aqua tofana, que era vendido disfarçado de maná de São Nicolau de Mira, um óleo medicinal que supostamente gotejava milagrosamente dos ossos do santo, e que era muito comum nas casas da época. E vocês devem estar se perguntando: São Nicolau, o mesmo que em muitas culturas é o Papai Noel? E a resposta é sim, ele mesmo. Eu encontrei essas informações no site do Vaticano. Nicolau nasceu em uma cidadezinha marítima na Turquia no século III d.C., em uma família rica que o educou no cristianismo. Ele dedicou muito do dinheiro da família para ajudar os necessitados, enfermos, pobres e principalmente as crianças. Ele foi nomeado bispo de Mira e depois de muitos anos foi perseguido, preso e exilado, e morreu no ano de 343. Uma das histórias mais antigas transmitidas sobre a vida de São Nicolau conta que 3 jovens estudantes de teologia estavam a caminho de Atenas. O dono da hospedaria onde os jovens tinham parado para passar a noite os roubou e os matou, escondendo seus corpos. O bispo Nicolau, que também viajava para Atenas, parou na mesma hospedaria.
e, enquanto dormia, teve uma visão sobre o crime cometido pelo dono. Então, recolhendo-se em oração, São Nicolau deu novamente a vida aos 3 estudantes e obteve a conversão do dono malvado para o cristianismo. Existem muitas histórias sobre o santo, e ele é considerado o protetor dos marinheiros, além das crianças. Depois de sua morte, seu túmulo em Mira tornou-se logo um lugar de peregrinação. As suas relíquias foram consideradas milagrosas por causa de um misterioso líquido chamado maná de São Nicolau que saía de dentro da sua tumba. Quando, no século XI, Lícia foi tomada pelos turcos, os venezianos procuraram apoderar-se, mas foram precedidos pelos habitantes de Bari. A transladação das relíquias de São Nicolau teve um impacto extraordinário em toda a Europa. Na Idade Média, seu santuário na Puglia tornou-se um importante lugar de peregrinação, com um consequente resultado da difusão do culto a São Nicolau de Bari. Seu óleo milagroso era muito popular na Itália, e ele existe até hoje. Eu acabei me estendendo um pouco sobre a vida de São Nicolau, porque eu acho fascinante a lenda do Papai Noel também. E eu também achei importante que vocês entendessem como a aquatofana passava despercebida dentro das casas nessa época, fazendo-se passar pelo maná de São Nicolau, que era muito famoso e todo mundo tinha. Voltando para a história de Júlia, a discreta eficácia do veneno permitia que ele passasse despercebido, especialmente em tempos sem diagnósticos médicos modernos. Ainda hoje, seus efeitos podem ser confundidos, como no caso do marido de Zélie dos Anjos, que morreu no ano passado, meses antes do fatídico caso do bolo de Natal envenenado em Torres. Sua morte foi atribuída a uma intoxicação alimentar. Só depois que 5 pessoas da mesma família passaram mal e 3 delas morreram depois de comer o bolo de Natal, é que o caso começou a ser investigado pela polícia, e várias mortes ligadas à principal suspeita começaram a ser questionadas. A suspeita, Nora de Zélie, pode vir causando mortes por envenenamento por arsênio há anos, e estes crimes passaram despercebidos. No caso brasileiro atual, uma briga de mais de 20 anos parece ter sido o motivo do crime, que culminou na investigação de Deise Moura dos Anjos. Mas o que levou mulheres de alta classe social a recorrer a uma medida tão extrema há mais de 400 anos na Itália. Naquela época, era muitas vezes a única saída para uma mulher presa a um marido abusivo. Não havia divórcio e as mulheres eram tratadas como mercadorias. Como toda lenda, a história de Giulia teve seu desfecho. Depois de anos, seu esquema foi descoberto, supostamente denunciada por uma cliente que usou o aquatofana na sopa de seu marido, mas se arrependeu assim que o serviu, e contou tudo sobre o veneno e o esquema de Giulia. Existem várias versões sobre sua captura, mas sabemos que marcou o fim de uma era de resistência silenciosa, transformando Giulia em uma figura quase mítica. Mesmo após sua queda, a lenda de Giulia Tofana cresceu. Existe até uma história de que o grande compositor de música clássica, Mozart, teria atribuído seu mal-estar, pouco antes de sua morte, ao aquatofana. Não existem provas sobre isso, mas o compositor morreu com 35 anos e sua morte continua um mistério até hoje, com muitas pessoas acreditando que ele tenha sido realmente envenenado. E bem mais recente, temos o caso brasileiro. Embora o método de aplicação do arsênio tenha sido um pouco diferente, a polícia escolheu o nome de aquatofana para a investigação, uma clara referência à lenda. Como este é um caso recente que ainda está sob investigação, as atualizações têm acontecido quase diariamente, e não é minha intenção me aprofundar aqui. O que me chamou a atenção foi o nome escolhido pela polícia para esta investigação e a sua origem histórica. Inclusive, a associação do veneno com o feminino está enraizada em razões culturais e históricas. Eu pesquisei e encontrei algumas. Número 1. Descrição e subterfúgio. O veneno é uma arma silenciosa, permitindo que as mulheres com menos poder físico e social alcancem seus objetivos discretamente. 2. Acesso e familiaridade. As mulheres preparavam alimentos e remédios, dando-lhes conhecimento sobre substâncias venenosas, já que eram as mulheres que cozinhavam e, na maioria das vezes, também serviam as refeições. 3. Estereótipos de gênero. A percepção de que mulheres são menos violentas
pode ter contribuído para a crença de que usariam métodos indiretos. 4. Restrições sociais. Em culturas onde tinham pouca autonomia, o veneno era uma forma de exercer o controle. 5. Associações culturais e históricas. A literatura e a história estão repletas de figuras femininas que usam veneno. 6. Eficácia e controle. Permite controle sobre o tempo e o modo de ação, muitas vezes fazendo a morte parecer natural. Apesar dessas associações, cada caso é único e o uso de veneno não é exclusivo de um gênero. Para aqueles que desejam explorar mais, recomendo ouvir nosso episódio 100 gramas de centeio, inspirado pela genialidade de Agatha Christie e que serve de contraponto ao estereótipo de gênero. E para quem quer saber mais sobre Giulia Tofana, a autora Catherine Kemp criou uma jornada arrebatadora, que reimagina a história de Giulia com sensibilidade e ousadia. Através de uma intensa pesquisa e ampliando as lacunas da história com muito cuidado, Catherine devolve a voz de Giulia. É uma reimaginação fascinante da lenda dela. Uma jovem de beleza única que passou grande parte de sua vida acompanhando de perto o ofício dos farmacêuticos até criar seu próprio veneno. Fácil de esconder, difícil de rastrear e fatal. Repleta de magia, segredos, vingança e poder, o livro é um convite para os leitores conhecerem este período histórico e uma de suas personagens mais controversas. E se vocês quiserem que eu faça um episódio especial com a história criada neste livro, votem na enquete que eu deixei aqui no Spotify e também no Instagram. E vocês já tinham ouvido falar de Aqua Tofana? De qualquer forma, para muitos, Giulia é vista como um símbolo de resistência feminina e engenhosidade em tempos opressivos. Ao explorarmos a complexa narrativa de Giulia Tofana e sua Aqua Tofana, desde a criação do veneno até o seu legado duradouro, essa história nos desafia a pensar sobre os limites do poder e as medidas que algumas pessoas tomam para alcançar o que entendem como liberdade. A história de Giulia é frequentemente vista por algumas pessoas como um exemplo sombrio da luta das mulheres contra as restrições sociais opressivas da época. Agora eu gostaria de ouvir de você que chegou até aqui o que acha dessa história. Conta pra mim nos comentários. Antes de encerrar o episódio de hoje, quero lembrar a todos que os eventos que discutimos neste podcast devem ser entendidos dentro do contexto histórico em que ocorreram. É vital que consideremos a perspectiva da época para realmente compreendermos esses eventos. Normas sociais, valores e circunstâncias do passado podem ser bem diferentes dos nossos dias, e é observando através dessa lente histórica que evitamos julgamentos precipitados. O Enredei é dedicado a informar e entreter, sem glorificar ou justificar qualquer tipo de crime ou comportamento ilegal. Acredito profundamente que a vida humana é valiosa e deve ser protegida acima de tudo. Para quem quiser saber mais sobre o crime que está em investigação no Brasil, vou deixar alguns links sobre o assunto na descrição do episódio e no site do Enredei. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Espero que você tenha achado esclarecedor se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Lembre-se que esta é uma lenda famosa e que você pode encontrar muito material na internet sobre a Aqua Tofana. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e torne-se uma apoiadora para que o canal continue a crescer e traga episódios com uma frequência maior. As informações estão em enredeipodcast.com.br. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o Enredei. Sem vocês, nada disso seria possível. Cuidem-se e até a próxima história!